Aesthetics, a arte de apreciar a beleza. É um princípio que para muita gente é um jeito de viver, para outros não é algo muito proeminente, mas quando aparece, ninguém tem como falar mal de ver uma coisa bonita e aesthetic. É um termo que nos últimos anos vem sendo cada vez mais usado para todo tipo de coisa e tema, mas junto dessa apreciação do que é bonito e passa um sentimento bom, tem uma mistura, que se já é de se esperar, é apenas natural que se junte a beleza visual com a sonora, e várias coisas com essa mistura surgiram. City Pop, Synthwave, Lo-Fi são apenas alguns exemplos que estouraram em poucos anos quando se pensa em aesthetics, e servem basicamente como a cara para todo esse ecossistema. Um dos principais temas de aesthetics é o tema da nostalgia, e como aquele sentimento que é impossível de explicar, pode provocar momentos felizes para várias pessoas. Muitas vezes algumas mídias têm esse poder de provocar nostalgia mesmo em pessoas que não viveram na mesma época. Apenas a sua visão de uma época diferente, sua moda antiga ou tecnologia feita à mão, que não se é usada mais hoje em dia, é o suficiente para provocar esse sentimento em muitas pessoas. Nesses estilos de música que eu mencionei, tem uma coisa em comum quando você vai consumir cada uma delas: a estética do final dos anos 80 e do início dos anos 90, em mais específico, os animes dessa época, pelo simples motivo de serem únicos e refletirem perfeitamente a ideia de aesthetic. Um vídeo de Taihou Shichaozu, e como a gente estava falando de todo o clima de animes dos anos 80 e 90, vocês me chamaram a atenção de outros animes similares da época que ficam ali mais ou menos na mesma ideia de policiais, resolver crimes e tal, como Dominion Tank Police, que já apareceu aqui no canal lá no vídeo da história das meninas gato, mas também, principalmente, Gunsmith Cats. Diferente da norma é que a gente não tá em território japonês. Chicago, Illinois, anos 90, Bulls voando alto nas costas de Michael Jordan, Oprah fazendo mais sucesso do que a lua, e uma cidade viva se reconstruindo depois da imensa saída da indústria de produção. Aqui conhecemos Irene Vincent, também conhecida como Riley, e sua parceira de negócios, May Minnie Hopkins. Pera, você me lembra alguém? E elas têm uma loja de armas em volta na cidade do Cinturão da Ferrugem, a Gunsmith Cats, o lugar perfeito para você comprar e fazer manutenção do teu ferro. Riley é muito boa no que faz e tem um olho insano para tudo que é considerado arma. Minnie já foca mais em explosivos e ela é um pouquinho insana, não é o tipo de pessoa que você pode confiar ou sequer querer ficar perto. Você não precisa nem dar motivo que ela já vai explodir alguma coisa, mas enfim. Durante o dia, esse é o trabalho delas, administrando aquela loja, mas quando a penumbra cai sobre Chicago, elas têm outros deveres a fazer. Acontece que elas são respeitadas caçadoras de recompensa. Alguém que vende arma ser caçador de recompensa é meio que uma evolução natural, né? E que já é talvez esperado, né? Só que certo dia elas são envolvidas em algo estranho durante um desses trabalhos, que apesar delas terem sucesso nele, toda a circunstância em volta não parece bater muito bem. E aí que a história dessa OVA desenvolve, e agora elas são intimadas e tem que fazer alguns trabalhos que talvez elas não fariam normalmente. Apesar delas não serem policiais propriamente dito, a história segue aquela linha de visão do mundo da época, que não chega a ser completamente alienígena, mas é distinto o suficiente do que vemos hoje em dia para ser algo diferente do normal. E dá para sentir a personalidade de quem fez a história e a animação e como eles viam a vida na época. Seu estilo de animação feito à mão te passa um sentimento sensacional. E por se passar nos Estados Unidos, o feeling de ver como seria Chicago na visão de um autor japonês viciado em armas na época é fantástico, não tem como. Apesar de ter uma atenção foda aos detalhes, visualmente falando, é bem simples e não faz nada melhor do que outros animes similares na época. Mas é aí que a sua aesthetic entra e é simplesmente sensacional e bem marcante. Um ambiente mais escuro, sujo, borderline noir, de investigação, polícia, criminosos, o uso de cores com a animação e os designs feitos no estilo cultural japonês da época é quase perfeito. É uma experiência muito bacana de se assistir, mas a realidade é que esse OVA meio que tá cagando e andando pra você, porque essa premissa da história que eu falei com vocês é só o básico do básico, e o OVA não te
entrega quase nada. Você meio que só aceita o que tá rolando mesmo, sem entender muita coisa. Ela não te dá o que você precisa pra entender o que tá acontecendo. Você não sabe a relação dos personagens. Você não tem muita base do que tá rolando. É como se eles tivessem te colocado no meio de um arco da história e falado, se vira. Personagem que sempre foi amiga das principais aparece do nada sem explicação? Boa, age como se você estivesse entendendo e só assiste. Não pergunta nada. Tudo é bem simples e dá pra ver que foi uma obra bem restrita pela natureza meio experimental de um OVA e principalmente por um curto tempo de duração, e provavelmente você só vai entender alguma coisa desses personagens e o que rola na vida deles se tu for lá ler o mangá. Só que aí a aesthetic de uma animação dos anos 90 que a gente tá tanto valorizando ultimamente é perdida. Então carrega todo tipo de defeito que pode aparecer no OVA. Então ler o mangá talvez não é uma solução perfeita e perde esse estilo de animação fantástico. Mas pode ser que vale a pena ler também. Os designs de Kenichi Sonoda são muito interessantes e são até bem icônicos. É bem aesthetic, mesmo sem ser animado. Ver a Raleigh e a Minnie, que tem visuais simples e até infantis, em um mundo mais escuro e em um papel sujo, violento, é de alguma forma muito bonito. E só essa inversão de expectativas já é o suficiente para você aproveitar a história, independente se é lendo o mangá original ou o OVA. E ainda por cima, junto de expressões e formas de agir exageradas que só os anos 90 poderiam oferecer, você meio que tem uma fórmula que é impossível você perder tempo, seja lendo o manga ou assistindo um anime, porque você vai se divertir bastante e se sentir muito bem por causa desse ambiente bem estético. É algo datado que nunca vai ficar datado. A animação de Gunsmith Cats não é extravagante, mas executa o aesthetic perfeitamente e complementa as partes calmas dos personagens apenas interagindo e mostrando suas personalidades, que são bem vivas e não aceitam nada de forma simples, mas também, principalmente, as sequências de ação que são lindas. Os carros não têm aquela mesma personalidade sensacional do OVA de Taihoshi Chiaozu, mas são muito bons e aquele sentimento de uma animação bem análoga é muito da hora. A perseguição do Shelby GT500 atrás da Mercedona V12 é muito legal e tem uma coreografia muito divertida que meio que exala aquela visão antiga dos animes dessa época. Uma coisa que é de alguma forma realista, mas bem cartoonizada, que fica naquela linha tênue de pode ser verdade, mas também ser talvez absurdo demais pra ser algo que poderia acontecer mesmo. E não tem como, é uma vibe muito boa. Esses animes dessa época são incríveis em te passar esse sentimento único que já foi perdido há muitos anos no meio dos animes. E não é de se impressionar que é uma estética que cresceu tanto recentemente nos seus lo-fi, city pop, synthwave e vários outros temas aí, porque todo esse ambiente urbano de uma visão antes da virada do milênio e a incerteza do futuro com toda a tecnologia aparecendo, com a pitada de Miami Vice e a visão japonesa de contar histórias, é sempre muito interessante, sendo antes da bolha econômica japonesa estourar, quando o mangá foi iniciado, ou depois, quando o OVA saiu. E se você gosta da série, tem outros materiais relacionados que dá pra assistir também. Não é só uma OVA. Ok, aqui eles tocam muito no assunto de armas e elas são extremamente detalhadas. Se você consegue identificar essas coisas, você vai saber nomear cada uma que aparece. Que nem Taihoshi Chiaozu foca nos carros, aqui foca nas armas. Não são armas imaginárias aleatórias. Com um título de Gunsmith Cats, já é de se esperar esse tipo de coisa, né? Mas por isso, e por se passar nos Estados Unidos, é abordado o debate de se armas deveriam ser realmente parte da vida de muitas pessoas, se elas deveriam ser legais ou não. Isso é um tema relativamente pesado e é bem complexo. Tem vantagens e desvantagens iguais e substanciais dos dois lados. E eu sei que pode ser uma conversa bem delicada para algumas pessoas. Não é algo que eu tenho muita opinião sobre para falar muita coisa. Mas eu morava a alguns minutos da fábrica da Beretta. Então eu não vou falar muita coisa desse assunto, fica para sua imaginação. Em tudo, realmente, Gunsmith Cats
e Taihoshi Chaozu são parecidos tematicamente e em seus espaços no mundo dos animes. Ambos falam de coisas parecidas, foram lançados em épocas similares, mas na realidade eles são bem diferentes. Taihoshi Chaozu é bem leve, tem seus momentos intensos, mas é bem tranquilo, apesar de ser visualmente um pouco mais maduro. Gunsmith Cats, apesar de ter designs um pouco infantis, é uma versão mais adulta dentre as duas. É tiro voando, sutiã aparecendo e é uma certa quantidade de violência. Eles não têm medo de mostrar a gente tomando tiro aqui. É como se as duas histórias compartilhassem do mesmo mundo, mas Taihoshi Chaozu fosse a parte policial mais tranquila que o cidadão normal vê naquele mundo, e Gunsmith Cats fosse aquela parte mais underground, à beira da lei, de pessoas duvidosas que tem todo um ambiente de tensão em volta, algo que muitas pessoas normais talvez nem sabem que existe. Pensando assim, meio que faz as duas histórias ficarem mais bacana, particularmente falando. No final de tudo, o legado de Gunsmith Cats é um que é bem intrigante. É um nome que é igualmente famoso quanto é desconhecido. É um OVA que, mesmo com uma curta duração, deixou sua marca e impactou muita gente que gosta de anime ao longo das décadas. Baseada no filme The Blues Brothers, é uma obra que nunca vai ser discutida como uma das melhores, porque tem seus diversos problemas, mas com certeza nunca vai ser esquecida por ser tão única e amorzinho. E para a comunidade que aprecia essa estética do final dos anos 80 e do início dos anos 90, é algo extremamente presente e emana um sentimento muito bom. Um anime que te faz sentir coisas diferentes, por motivos diferentes, sendo pelo seu mérito ou o seu contexto na época, porque afinal, a aesthetics é a resposta para tudo.